Glória a Deus, aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da vitória. Este que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da vitória. Do outro lado, cantar. Queridos irmãos e irmãs, a vida é feita de recomeços. E Abrão
no capítulo 12, ele havia ido para o Egito tentar a vida. E o texto nos disse que a decisão que ele tomou para ir ao Egito foi uma decisão errada, equivocada. No Egito, ele entrou e saiu de forma vergonhosa. Ele acabou sendo expulso por Faraó. E é interessante que lá no Egito, ele adquiriu muitas riquezas. Mas nós sabemos, à custa da mentira, porque ele mentiu acerca da sua esposa e recebeu de Faraó alguns bens. Então, ao sair do Egito, o Abrão agora vai fazer uma nova jornada. Ele vai para Neguebe e do Neguebe ele vai para Betel, ou seja, ele vai fazer a jornada ao contrário. Ele vai sair do Egito, um lugar onde ele não se deu bem, um lugar onde ele teve alguns dissabores, e vai recomeçar a sua vida em Betel. Qual é o propósito dele fazer essa jornada para Betel? Ele quer refazer a sua vida com Deus. Ele vai em busca de um conserto. Ele quer se consertar com Deus. E o lugar do conserto, no capítulo 13, não é Egito, é Betel. Então, esse livro é cheio de simbolismos que faz com que a gente pense nas decisões e nas escolhas que nós fazemos. Então, a título de introdução, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes dessa peregrinação do nosso grande patriarca Abrão. Versículo de número 1, diz o texto que ele saiu do Egito para o Neguebe e ele levou consigo a sua mulher, tudo o que tinha, e inclusive levou também o seu sobrinho, o Ló. Então ele retorna para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele não deveria ter saído de Betel e ir para o Egito. Porém, como agora ele tem uma necessidade de consertar a sua vida com Deus, então ele volta para o Betel, passando por Neguebe. A única coisa certa a fazer quando nós queremos recomeçar as nossas vidas novamente é acertar as nossas contas com Deus. O Abrão deu uma pisada fora do trilho. Ele flertou com o Egito. O Egito na Bíblia significa mundanismo. Egito na Bíblia é símbolo de uma nação amaldiçoada. Então ele vai flertar com o mundanismo. E enquanto que Betel era o lugar da bênção, é o lugar onde o Senhor apareceu a ele, falou com ele, deu promessas para ele. Então, Abrão volta para a sua tenda, volta para Betel, que é o lugar onde ele edificou um altar a Deus, e agora então ele vai dar sequência à sua vida de peregrino, de estrangeiro. Então a primeira coisa foi a saída dele do Egito. O versículo de número 2 diz que ele sai do Egito muito mais rico de quando ele entrou no Egito. Agora ele possui gado, ele possui prata, ele possui ouro. E prata e ouro foram favores concedidos por Faraó a Abrão, em troca da companhia da sua esposa.
Ele colocou a sua esposa como um produto de mercadoria para Faraó, e Faraó então deu esses favores para ele, encheu eles de bens. Só que essas riquezas que ele adquiriu no Egito não foram bênçãos na vida dele. É interessante que, na verdade, essas bênçãos que ele recebe no Egito tornam-se um problema para Abrão. Tornou-se problema de desavença familiar. Agora, o Ló vai desenvolver aqui um conflito familiar com Abrão por causa dessas riquezas. Essas riquezas no Egito trouxe tristeza, dor, divisão familiar. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que a riqueza do Senhor, ela não acrescenta dor, né? Em Provérbios diz que a bênção do Senhor nos deixa próspero e não nos acrescenta dor. Mas as bênçãos do Egito, conquistadas no mundo, à custa da mentira, essas traz grandes aflições. Então a riqueza de Abrão, ele era muito rico, ele possuía gado, ele possuía prata, ele possuía ouro. Versículo de número 3. Ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde ele primeiro estivera com a sua tenda. Então Abrão agora demonstra arrependimento dos seus deslizes, sai do Egito e retorna para o lugar onde primeiro ele havia montado a sua cabana, a sua tenda. Ele refaz a sua jornada espiritual, só que agora ele está disposto a obedecer a Deus. A primeira jornada para o Egito é uma jornada pautada na desobediência. Mas essa jornada agora é um retorno à obediência. Porque é em Betel que Deus falou com Abrão. Versículo de número 4. Abrão retorna para Betel e novamente ali ele, diz o texto, invoca o nome do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Abrão errou no Egito? Errou. Mentiu? Mentiu. Entregou a mulher dele para que outro pudesse possuir? Entregou. Isso era contra a vontade de Deus? Era. Deus ficou irado com ele? Ficou. Ele sofreu consequências dessas decisões erradas? Sofreu. Quais? Foi expulso do Egito. Como? De forma vergonhosa. Faraó botou ele para correr. Agora, tem uma coisa. Deus não descartou Abrão. Deus não disse assim para ele, você não presta, agora você não faz mais parte dos meus propósitos. Vai embora, tchau, puxa o carro. Não. Deus deu a ele a oportunidade do arrependimento. É Deus que nos leva ao arrependimento, irmãos. Até para nós nos arrependermos, nós precisamos da graça de Deus. Lá no livro de Romanos diz que é a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor que nos leva ao arrependimento. Então, Abrão, ele não é descartado, porque Deus tem os seus planos na nossa vida. Não é um erro, não é um deslize, não é uma queda, não é nada que vai fazer com que Deus te descarte. Muito pelo contrário. Deus sempre está à nossa procura, à nossa busca, dando para a gente oportunidade para nós recomeçarmos nossas experiências. Foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com Abrão, foi assim com Noé. Foi assim com Moisés, quando ele errou, quando ele pecou no Egito. Então,
ele chega lá no verso do número 4, ele vai ao altar que ele havia feito. Nessa época não havia igrejas. A forma de se adorar a Deus era construindo altares. Fazia lá um altar. Normalmente esses altares eram feitos com pedras. E ali era um marco. Ele se ajoelhava e orava. E falava com Deus. Não tinha liturgia como tem hoje. Tinha grupo de louvor cantando. Não tinha pastor pregando. Não tinha nada. Era ele e Deus. Então ele sai do Egito, depois de ter feito tomado uma decisão errada, e volta para o lugar do recomeço. Volta para Betel. Volta para o altar. Hoje é o contrário. Tem crentes que estão deixando o altar e migrando para o Egito, indo para o mundo, buscando as coisas lá fora, pensando mais na conta bancária, no sucesso, na possibilidade de ficar famoso, de ter mais dinheiro, de ter isso e ter aquilo. Mas o nosso chamado não é para ir para o Egito, o nosso chamado é para ir para Betel. Voltar ao primeiro amor, voltar a sentir prazer em Deus, alegria, voltar a orar, a ler a Bíblia, a vir num culto com alegria, não um peso, ai que luta. A obediência é a marca registrada desse recomeço de Abrão. E aí, por que ele passa por Betel? Porque Betel é a casa de oração. E ele está na iminência de resolver um conflito familiar. Então, antes dele resolver esse conflito familiar, ele vai orar. Ele vai adorar. Ele vai pedir direção para Deus. E aí, então, você vê no versículo de número 5, o conflito está armado. Ló ia com Abrão, e o texto diz que o Ló também tinha rebanhos, também tinha gados, também tinha tendas. O Ló também era rico. E aí, a terra que agora eles estão, não é suficiente para eles terem um convívio harmonioso. Porque a terra é pequena, e se eles habitarem juntos, por terem muitos bens, o que acontece? Começa a haver contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Está vendo aqui agora? A conta chegou. Aqueles bens adquiridos no Egito tornam-se motivos de desavença familiar. Eles vão brigar agora porque eles têm tantos bens, têm tantas riquezas, têm tanta prata, têm tanto ouro, têm tanto gado, mas agora eles não conseguem conviver harmoniosamente. O espaço é pouco. Agora o cara ficou grandão, sabe? Então, no Egito, eles aumentaram as riquezas. E isso gerou contenda. Hoje em dia, há muitas famílias que não se falam mais por causa do amor ao dinheiro. Hoje em dia, há muitas famílias envolvidas em disputas judiciais por causa dos bens materiais. O amor ao dinheiro leva famílias a ficarem afastadas uns dos outros, até a morte. Pais que matam filhos que matam os pais pensando na herança, pensando no seguro. Abrão nos ensina como que nós devemos lidar com os conflitos.
Só existem duas maneiras de você lidar com o conflito. Ou você assume a postura de pacificador diante dos conflitos, ou você vai para a ofensiva e torna-se um encrenqueiro. Fala, não, aqui é barraco, filho, aqui é comunidade, não pode falar favela, aqui eu vou resolver na peixeira. Ou você vai resolver na peixeira, ou você vai ser um pacificador. Então essa história aqui, no verso de número 5 e 7, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto, por que eles estavam entrando em contendas? Olha aí no versículo de número 5. A terra não podia sustentá-los. A terra ficou pequena para a quantidade de bens que eles tinham. Em virtude da abundância de bens, agora não há mais espaço para os gados comer lá o pasto. Então assim, ou os meus ou os seus, os dois não dá. Normalmente os conflitos começam assim, né? Eu quero o que é meu e, se possível, o teu. E você que fique sem nada. Então, a convivência vai tornando-se impraticável. Os dois saíram do Egito ricos, materialmente falando, porém, pobres, familiarmente falando. Então, eles vão brigar pelo espaço. E aí, no verso de número 7, a gota d'água que produziu esse conflito foi o quê? A tensão entre os servos, entre os pastores de Abrão e de Ló. Imagina aqui aquele conflito, né? Os pastores de Ló iam lá e falavam, ô Ló, você precisa falar com o seu tio aí, cara. A terra aqui é pouco. Se os gados dele continuar vindo aqui, comendo o pasto aqui, os nossos gados vão morrer. Não vai ter pasto para todo mundo. Ou os pastores deles cuidam aqui da terra, ou nós, junto não dá. Tem que dar um jeito de tirar ele daqui. Capitalismo, meu amigo. Capitalismo. Produção. Lucro. Não dá para ser sociável aqui. Aqui eu estou pensando em... Então, aí os pastores de Abrão chegavam para Abrão e falavam, olha, a gente estava lá, né, tomando conta do pasto, do gado, aí chega lá o seu sobrinho, com aquela renca e que é expulsando nós da área. Veio com um papo de globalismo, globalização, que nem o Leroy Merlin, quando chega assim nos depósitos pequenos, que vai tomando conta, né? É isso mesmo, não? Não, né? Que nem quando chegou o Carrefour, o Pão de Açúcar, aquelas vendinhas foram tudo acabando, né? Porque chega aqueles home centers, tudo bonitos, né? Tudo. Então, irmãos, começa a briga pelo poder. A gente quer engolir o mais fraco. Não dá para conviver junto. Nesse sentido, o texto diz, se não bastasse a tensão familiar, eles ainda teriam que dividir a mesma terra com os cananeus, que é tudo de gente boa os cananeus, né? E os ferezeus. Então veja, são 4 povos dividindo a mesma terra. Por exemplo, condomínio, já tem briga, não tem? Quem nunca viu uma briga de condomínio aqui? Né? Escola infantil tem briga. Igreja eu nunca vi briga. Não sei se tem, acho que não, né? Então, nesse sentido, uma briga familiar seria assim um desgaste imenso para Abrão. Porque o Abrão do capítulo 13,
ele está paz e amor, ele saiu do Egito, ele foi para o Betel, ele não quer saber de rolo, ele não quer saber de conflito, ele quer ouvir Deus, ele é obediente. Tudo que ele quer agora é um conflito, porque seria um elemento desagregador no seu testemunho. A pessoa, os seus funcionários, vai falar, pô, mas o Abrão é osso duro de roer, né? Aquele cara que briga toda hora. Ele foi no Egito, arrumou briga. Vem para Neguebe, arruma briga. Vai para o Betel, arruma briga. Cara, esse cara... Então, tudo que ele queria agora não é briga. Ele quer administrar o conflito. Então, há pessoas que quando vão tomar decisões, se puder, sai na mão mesmo com o outro, sabe? É o caso aí, o que o Putin está fazendo agora, né? Pela força, vamos invadir, vamos tomar, vamos mandar mísseis, vamos matar, vamos não sei o quê, para ter um pouquinho mais de terra, para ter um pouquinho mais de poder. Já tem terra bastante, mas uma vez perguntaram para o Rockefeller quanto de dinheiro era suficiente para o homem se contentar. Ele respondeu, só mais um pouquinho. Que o homem sempre está querendo mais, querendo mais, querendo mais. Então, há aqui uma tensão, e aí, diante dessa tensão, como que você, qual seria a decisão que você tomaria? Você tem um conflito familiar, estão disputando terra lá na Bahia, que seu pai deixou para você de herança, tem uns irmãos que querem uma parte, como que você vai tomar a decisão? Então, o Abrão, ele vai propor um acordo de paz. Então, o texto diz o seguinte, ele toma a dianteira na solução do problema, ele é o líder do clã, então ele fala assim, meu sobrinho, veja bem, cara, eu sou um homem convertido, tudo que eu menos preciso agora é que haja contenda entre mim e os seus pastores. Eu não quero arrumar briga com você. Não quero. Nós somos parentes, nós somos chegados. Olha, tem muita terra aí, distante. Eu vou te pedir um favor, vamos assinar um acordo de paz? Você se afasta, vai para um lugar, eu vou para o outro. Nada de violência. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou... Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Eu não quero arrumar treta com você, tá bom? Tá combinado? Quer dizer, o Abrão aqui, ele assume a dianteira como um pacificador. Ele quer pacificar o conflito. Sabe? É aquela nora que arruma um problema, às vezes, com a sogra, com o sogro. Ao invés de pacificar, joga mais gasolina na coisa, sabe? Então, Abraão ganha o que não cobiçou. E Ló vai perder o que desejou. É simples. Lá em Sodoma, Ló vai perder a sua família, vai perder suas riquezas, vai perder o seu prestígio. A história está aí para dizer, quando Deus destrói a cidade, não sobra nada. Só que o Abrão vai receber de Deus uma grande promessa. Olha, eu te darei toda essa terra, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, a você, a tua descendência, e tem mais. E tem mais. Por você ter sido humilde, por você ter renegado, por você ter evitado o conflito, por você ter sido um pacificador, por você ter buscado a minha vontade, eu farei de você uma grande multidão, homem. Verso de número 18. Para concluir o quinto aspecto dessa promessa, o mais importante de se notar aqui é que o texto diz que Abrão, então, Deus aparece para ele, faz as promessas, ele está seguro de que ele tomou uma decisão certa, dando a prioridade ao sobrinho.
Ele está seguro de que ele estava dentro da vontade de Deus ao procurar ser um pacificador e não um encrenqueiro. Ele está seguro de que para resolver conflitos familiares você não precisa usar violência, nada disso. O Abrão, do capítulo 12, que era um mentiroso, que teve um desvio do caráter, que entregou a mulher no balcão de desejos para que o faraó colocasse no harém, no capítulo 3 agora ele é um cara convertido. O Abrão, do 12, flertou com o Egito. O Abrão, do 13, agora o negócio dele é estar com a vida no altar. Pôs a vida no altar. Foi para Betel. E aí então o texto diz que ele chega em Hebrom e levanta novamente um altar ao Senhor. Amém? Se além de tudo essas bênçãos, Deus puder nos enriquecer materialmente, amém por isso. Você é orgulhoso? Você vai falar, não quero? Eu quero. Eu quero. Mas como fruto da sua vida no altar com Deus, e não como fruto de um adoecimento mental e espiritual. Tem muito crente que está adoecido, que só vive de campanha, que só vive de fazer isso, fazer voto, fazer não sei o quê, querendo, né? Tem que enriquecer como Abraão enriqueceu, com a bênção do Senhor, levantando altares ao nome do Senhor. Sabia de uma coisa? Olha para o irmão que está do teu lado aí e diga para ele, você é um altar do Senhor. Você é um altar, cara. Como é que está a tua vida? A igreja pode não ser perfeita, a igreja pode não, né? Mas você é uma igreja. Você, o teu altar, como é que está? Você está orando, você está meditando na palavra, você é leal ao Senhor, você é fiel ao Senhor, você honra a tua igreja, você honra os teus líderes, você como patrão é um patrão abençoado, abençoa os seus funcionários. Você como um funcionário é um funcionário exemplar, não está ali para enganar o seu patrão. Você como marido é um bom marido, como esposa é uma boa mulher. Então, você é um altar. Se o seu altar estiver rachado, você pode estar na melhor igreja do mundo. Não dá em nada. Há muitas pessoas que não estão vindo no culto, porque os altares estão despedaçados, precisa de um recomeço. Precisa acertar sua vida com Deus. Precisa se colocar na presença de Deus. Precisa voltar para Betel. E em Betel ouvir a voz de Deus. Talvez hoje você ouviu a voz de Deus. Moral da história, ao tomar decisões, ao fazer escolhas, seria muito bom que você tivesse um tempo antes de oração, de busca, de altar, de vida com Deus. Porque se você não tiver essas coisas, Satanás pode sugestionar a você, empurrar você. O Satanás é o primeiro algoritmo da terra. Né? Porque se eu pegar aqui o celular e ficar falando aqui, viagem, Caribe. Daqui a pouco, quando eu abro meu celular, vem lá um monte de propaganda de Punta Cana, Cancún, porque nós somos um algoritmo, né? O telefone ouve tudo. Então, Satanás é o primeiro algoritmo que tem. Ele que inventou o curso de ciência da computação. Ele é o padroeiro de vocês. Então, o Satanás fica sugerindo, ele fica sugestionando. Olha, decide aqui, larga a tua mulher, sai fora dela, pega um brotinho mais novo, pega assim, olha, esquece isso, faz isso. Às vezes o cara está com a vida boa, a vida tranquila, mas aí o cão fica lá, né? O bicho é tinhoso. Talvez o cão agiu na vida do Ló. Pega as Campinas do Jordão.
Vai nas campininhas do Jordão. Não, mas tem um povo de Sodoma lá que são maus, são homens pecadores. Não, não vai te fazer mal, fica... Nós somos parça, fica frio, eu conheço aquele povo lá. Depois, quando a gente lê os próximos capítulos, a gente vai ver se o povo era bom mesmo, né? Então, o diabo fica te sugerindo. Então, você tem que pôr a sua vida no altar, buscar a Deus, falar, Senhor, eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes ter a certeza de que o Senhor será glorificado nisso. Amém? Talvez você esteja aí à beira de tomar uma decisão. Talvez você está sendo, né, convidado a participar de alguma coisa que aquilo ali não vai ser bom para você. Só que como você não é onisciente e não sabe, então aprenda a orar e pedir a Deus, porque Deus é onisciente e Ele sabe o que está lá atrás. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, quem sabe hoje é o dia do recomeço. Quem sabe hoje é o dia de você voltar para a vida de altar, se aproximar de Deus, voltar a orar, voltar a buscar, voltar a sentir essa presença fascinante, que é a presença do Senhor. Romper com o comodismo, romper com a procrastinação. Hoje é o dia da vitória. Deus apareceu a Abrão e disse, erga os teus olhos ao céu. Esquece o Egito. Os bens do Egito são bens transitórios, circunstanciais, da mesma forma que vem, vai, acaba, mas olhe ao céu, crente, que as bênçãos que vêm do céu, essas bênçãos são eternas, elas não acabam, elas não definham, elas não passam, elas não são efêmeras, elas são eternas. Por isso nós oramos para que você se coloque de pé em Betel, diante do altar do Senhor, no lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque é ali que você tem a sua vitória, é ali que Deus fala com você. Aleluia, Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa a semana de cada um dos meus irmãos. Que essa semana seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe as suas decisões. Que Deus abençoe as suas escolhas. Que Deus abençoe a sua vida. Você seja jovem, homem ou mulher, crente ou não crente. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus.